Eu quero convidar então você, amigo ouvinte, nesse momento, a juntos orarmos, pedir a bênção de Deus para o estudo. O estudo, é até difícil a gente falar assim, estudo tão importante, porque todos os estudos, Com certeza. eles são importantes, mas o de hoje parece que é aquele estudo que vai responder algumas indagações do coração de muita gente, né? Mas vamos então ter um momento de oração? Oremos. Nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede essa oportunidade de estarmos juntos, estudando a Tua Palavra, e esse estudo, Senhor Deus, alcançando através das ondas do rádio, através do Facebook, a vida de muita gente. Muitas pessoas nesse momento estão aqui conosco, através do recurso tecnológico, de tal maneira que nós pedimos, querido Deus, que o Senhor ilumine as nossas mentes ao lermos a Tua Palavra, mas também ilumine a mente de cada ouvinte, de cada internauta que está assistindo nesse momento esse estudo. E assim, querido Pai, possamos nós crescer ainda mais no conhecimento do Teu amor, no conhecimento da Tua misericórdia, no conhecimento da Tua graça. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Portanto, esse domingo é mais um dia, uma manhã de estudo da Palavra de Deus, e hoje com o tema A Origem do Mal. Mas, pastor, vamos falar sobre a origem do mal? É necessário falar sobre isso? Sabe, essa é a maneira que nós temos, através desse estudo, de mostrar para você, através da Bíblia, não o que eu penso, não o que o pastor Maito acha, mas o que diz a Palavra de Deus, o porquê tanto sofrimento, por que tanta dor. O Daniel até citou hoje pela manhã algo terrível que aconteceu no nosso país, né? Um acidente ali, um pai na frente em uma carreta, o filho atrás, e ele de repente chocou atrás. Que coisa triste, que terrível, que é difícil você ver um vídeo daquele, você ver uma cena daquela e não se emocionar. É triste. Por que isso? Por que tanta maldade? Por que crianças são violentadas todos os dias? Isso é algo terrível que acontece nesse mundo. E você sabe o que acontece? No norte do país, no sul do país, no centro-oeste, em todo o país e no mundo todo, crianças, pastor Maicon, são violentadas diariamente, sabe? Pessoas morrem todos os dias pelo Covid e tudo, as consequências desse mundo de pecado, enfim. Mas e quantas são mortas, não por uma enfermidade, que infelizmente é uma perca, uma dor, mas assassinadas brutalmente. Mulheres que todos os dias apanham dos seus maridos, entende? Até esposos que apanham das suas esposas e são mortos, né, pelas esposas e pelo esposo. Isso é algo que acontece também. Né? Tantos acidentes terríveis nesse mundo. Por que tanta maldade no mundo? E nós queremos aqui juntos entender isso. Existe até mesmo uma teoria que diz que Deus até é o criador do mundo, mas ele criou e abandonou. Deixou aí o mundo ser um caos e não está nem aí. Será que isso é verdade? Será que é exatamente assim? E nós queremos o quê? De maneira didática e respondendo essas perguntas. A gente faz a pergunta e vai respondendo. A gente acredita que essa é uma maneira interessante para a gente poder aprender. Quando você pergunta, quando você responde, você em casa pode pegar a sua Bíblia agora. Pega a sua Bíblia e nós vamos estudar juntos esse tema. Por quê? De onde veio esse mal? Por que tanta maldade? Por que tanto sofrimento? Por que tantas lágrimas? Por que cada dia tem ficado pior? Por que cada dia tem se intensificado? E a palavra de Deus vai responder isso para você essa manhã, em nome de Jesus. Por isso, fica com o ouvido grudadinho aí no rádio, acompanha a gente e vamos para a Bíblia. E a primeira pergunta aqui é para o pastor Mike. E a primeira pergunta diz assim, pastor, iniciando aqui para a gente poder entender esse contexto. De quantos anjos é composto o exército de Deus, pastor? Fala para a gente aí segundo a Bíblia. Pastor, essa é uma pergunta importante, porque ela nos mostra que nós não estamos sozinhos aqui nesse planeta e no universo, né? Nós não estamos sozinhos. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, lá no capítulo 5, amigo ouvinte, você pode aí abrir sua Bíblia, no capítulo 5, verso 11 de Apocalipse, ou mesmo só anotar no texto, caso você não esteja com a sua Bíblia, para você conferir depois. Veja que aqui há um relato interessante. João é apresentado aí uma visão para João, o apóstolo João, e o capítulo 5, verso 11 diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então veja, a realidade, pastor, é que existem anjos.
O trono de Deus está ali rodeado de anjos, o céu ele é composto por anjos. Eu ainda digo mais, pastor. Nesse momento aqui eu tenho no mínimo 3 anjos. 3 anjos. Claro que o assunto não é esse, Sim. né? Mas no mínimo aqui existe Louvado seja Deus o por isso. anjo da guarda, o meu anjo da guarda, o seu anjo da guarda e o anjo da guarda do irmão Daniel. Então no mínimo aqui nesse momento, Dentro desse estúdio. está presente 3 anjos. Amém. E quando a gente pensa, pastor, em anjos, claro que a gente pensa naquela figura angelical, o próprio termo angelical ela nos remete a paz, tranquilidade, bondade, perfeição, né? Porque esses seres são seres que realmente expressam tudo isso. Tanto que a gente, tantas vezes, a gente diz assim, olha, você é um anjo. Querendo dizer que a pessoa era uma pessoa bondosa, uma pessoa que fez algum ato que merecia tal elogio. Só não pode ser um anjo caído, né? Exato, mas é exatamente nesse ponto que eu quero chegar, pastor. Pastor, todos os anjos, assim como tudo que Deus criou, foi perfeito. Com certeza. Né? Deus não criou o mal. Nós vamos aprender na Bíblia hoje que Deus não criou o mal. Verdade. Mas a pergunta que eu tenho a fazer a você, pastor, é a seguinte: qual é a descrição que a Bíblia faz de um anjo, ou melhor, de um ex-líder de anjos, em especial, chamado Lúcifer? Que descrição a Bíblia faz desse ser angelical que um dia já esteve no céu também? Nós temos essa descrição, pastor, ali em Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28, verso 14 ao verso 16, nos descreve exatamente como era. Olha o que a Bíblia fala aqui, meu amigo e minha amiga, em Ezequiel 28, 14 a 16. Vou ler para você aqui agora. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profano, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Amigo, para pensar comigo aqui, que cena incrível você pode ver aqui através de Ezequiel capítulo 28, do verso 14 ao verso 16 que eu li aqui. Você pode depois ler em casa todo o contexto, enfim. Mas aqui está falando, pastor Maio, teu amigo ouvinte, irmão Daniel, exatamente deste anjo perfeito. Olha que perfeição, né? Estabelecido ali em um lugar perfeito. A palavra perfeito para nós é algo tão complexo, né? Porque a gente não entende o que é perfeição em um mundo de pecado e de imperfeições tremendas. A Bíblia chega a dizer, no brilho das pedras andavam, pedras preciosas. E ela usa a expressão, perfeito eras, até que em ti se achou o quê? Iniquidade. Nós sabemos o que é iniquidade. Iniquidade hoje nós podemos entender como pecado. De onde é que veio esse pecado então, pastor? Caiu do céu, de onde é que veio? Do lado, da onde? Não, do céu eles já estavam. Nasceu, vamos usar uma expressão muito nossa aqui, olha, no coração, na mente. E o pensamento grego para coração é exatamente esse, a mente, o pensamento, o intelecto. E começa então a pensar e diz um ditado, mente vazia, a oficina de Satanás, né? Mas ele mesmo, ocupado com tudo que tinha que fazer, começa agora a trilhar por este caminho. E aqui diz o texto, na multiplicação do teu comércio. E ele começa agora a passar a outras pessoas. Diz um ditado que uma laranja podre, né? Ela faz com que as demais também fiquem podres, se torne ali aquela caixa, ou saco, onde quer que esteja, apodrecidos. Olha a influência que o ser humano tem. Nós temos influência. Nós podemos influenciar a outros, ou para o bem ou para o mal. Exatamente para o mal. Satanás, Lúcifer, influenciou os demais anjos ali. Que cena, pastor, triste. E ali já não se achou mais lugar para... Não. É porque, deixa eu te falar um negócio aqui, querido. Deus ama você. Deus te ama. Mas Deus não concorda e nem apoia o teu e o meu pecado. Nunca. E ele traz consequências. Não significa que ele não nos ama. Significa que ele está dizendo assim, eu reprovo o teu pecado. Entende?
E Deus é justo. Agora, seguindo, que outros pecados esse anjo cometeu aí, pastor? Fala pra gente. Teve mais coisa? O que mais ele fez? Como ele estava nesse momento aí? Interessante que o texto que você leu, pastor, ele é muito claro em dizer que Lúcifer, ele era perfeito desde o dia em que foi criado. Esse é um texto importante. Criado. Ele foi criado. Então, a primeira coisa, Lúcifer, ele é uma criatura de Deus, assim como eu e você, assim como o nosso ouvinte. Sim. E foi criado perfeito, diferente da gente, né? Há um texto até de Davi que diz assim, em pecado fui concebido, né? Mas isso é um texto importante, pastor, exatamente para mostrar que Deus não criou o mal. Deus criou seres perfeitos. Seres perfeitos, né? Agora, com relação às demais, digamos assim, as demais rebeldias ou os demais pecados de Lúcifer, o livro de Isaías, capítulo 14, verso 12 até o verso 14, ele nos mostra um pouquinho do que foi esse pecado de Lúcifer, né? Nos mostra, vou repetir o texto para o nosso ouvinte encontrar aí na Bíblia dele, Isaías, capítulo 14, verso 12, verso 13 e verso 14, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, em cima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. E agora veja o verso 14: Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então veja, o pecado de Lúcifer, ele foi um pecado que nós podemos dizer assim, que é o pecado do orgulho, da exaltação, né? O desejo de ser semelhante a Deus. Que audácia, né? Que audácia. Veja, ainda há pouco lemos assim que ele foi criado. Sim. Então ele não poderia ser criador, ele era uma criatura. Exatamente. E aqui é interessante porque Lúcifer dizia no seu coração que ele subiria acima das estrelas de Deus. Aqui, em alguns textos, a palavra estrela, ela tem um significado de mensageiros, né? Um significado de seres angelicais também. Então, ou seja, Lúcifer queria ser maior que os anjos. E na verdade ele era. O texto anterior dizia que ele era Esse é um texto de muita importância. Porque eu fico imaginando, pastor, todos nós um dia já fomos crianças, e quem sabe tem até uma criança nos ouvindo nessa manhã. E todos nós, enquanto crianças, enquanto filhos, nós devemos obediência a um pai ou a uma mãe. Sim. Né? E nós entendemos que, geralmente, nós entendemos enquanto crianças que essa obediência, ela não se dá por força, não se dá por causa do medo de apanhar, embora exista essa possibilidade de você ser disciplinado. Mas mesmo quando somos disciplinados, nós somos disciplinados com uma finalidade. Falando assim, numa situação normal. Você vai ficar sem os seus brinquedos. Exato. Essa semana. Numa situação normal, até mesmo uma disciplina do pai, ela é um ato de amor. Sim. Claro. Então a gente não se rebela contra o pai, a gente não quer ser maior que o pai, porque a gente entende que o pai nos ama e entende que o pai nos criou, o pai nos gerou. Sim. A gente então merece exatamente o quê? O respeito, a reverência, o reconhecimento da figura paternal, da figura maternal. Então o pecado de Lúcifer é semelhante eu chegar um dia para o meu pai e para a minha mãe e dizer assim: olha, eu sou maior que você. Na verdade não é semelhante, porque isso aqui é uma ilustração até muito pequena, uma vez que meu pai e minha mãe não é Deus. Mas Lúcifer, a Bíblia é muito clara, ela diz que queria ser semelhante a Deus. E ao ser semelhante a Deus, ele queria ser independente de Deus. Ou seja, ele queria seguir seus próprios caminhos, tomar suas próprias decisões, e ele assim o fez. É interessante que Deus permitiu. Deus poderia ter acabado com Lúcifer ali naquele momento. No entanto, Deus deu um tempo para que Lúcifer ele pudesse, digamos assim, provar ou não que tinha razão. E aqui a gente, para finalizar, pastor, as considerações dessa pergunta, o que é que estava em jogo naquele momento, pastor? Não era o caráter de Lúcifer, era o próprio caráter de Deus. Sim. Porque Lúcifer estava aí, se levantou com acusações contra Deus, e agora Deus, então, ele permitiu com que os demais seres angelicais pudessem fazer um juízo de valor. Será que Lúcifer tem razão? Será que ele não tem? Será que Deus tem razão? Será que ele não tem? Então os próprios anjos puderam fazer um juízo de valor. E hoje nós também, pastor, podemos fazer um juízo de valor. Em acreditar em Deus e na sua palavra, ou
em acreditar naquele que quer ser semelhante a Deus, que a gente nem mais usa o termo Lúcifer, né? Que é uma palavra que até significa portador de luz. Hoje nós usamos um outro termo para esse ser angelical, que não mais é um ser angelical do bem, mas é um ser angelical do mal, a gente chama de diabo ou Satanás. Mas o conflito continua o mesmo. Verdade. Agora, pastor, nós temos aqui então os pecados de Lúcifer, né? Qual foi o resultado dessa rebelião? Deus ficou ali vendo passivamente, Lúcifer, quem sabe, se rebelando, dizendo, olha, eu vou ser semelhante a ti, quem quer seguir o meu governo, vem para o meu lado. Qual foi o resultado dessa rebelião? Qual foi o resultado dessa decisão de Lúcifer? O que é que a Bíblia nos ensina, pastor, acerca disso? Toda ação, amigo, tem uma reação. Deus, ele é perfeito. Deus é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas Deus é perfeito. E Deus, ele não aceita e nem apoia o erro. Deus me ama, Deus ama você que está nos ouvindo, Deus ama você que está nos vendo, mas Deus não apoia o erro. O grande problema de algumas pessoas é que elas não sabem diferenciar isso. Eu estou errado, Deus me ama, sim, Deus continua te amando, mas Deus não apoia o teu erro. Tenha certeza disso. Tanto que olha o que aconteceu aqui, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 12, 7 a 9, diz assim, olha, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não se prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Amigo, está escrito. O resultado disso foi o quê? A expulsão de Satanás do céu para onde? Para a terra. Não foi para um lugar chamado inferno, para a terra. E ele não veio sozinho, pastor? Não, ele trouxe com ele o quê? Diz a Bíblia, a terça parte dos anjos. Olha a influência para o mal, já pensou? Que coisa terrível. Então, pastor, de alguma maneira foi bem sucedido? De alguma Por maneira? parte, sim. O mal, ele tem as suas estratégias, as suas astúcias. A palavra astúcia significa a arte de enganar sem ser percebido. Ou seja, ele sabe fazer a coisa e enganar. Eu sou enganado. A pessoa é enganada. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Eva. E a gente começa a entender aqui o porquê da maldade, pastor. E percebe como a Bíblia ela vai ali fechando, né? Mas vamos avançando para o nosso tempo nos alcança. A outra pergunta que fala aqui, pastor, é para você. Que advertência Deus fez ali agora a Adão e Eva no Jardim do Éden? Satanás foi expulso para onde? Para a terra. Para a terra. Aí aqui na terra, aqui no jardim estava quem? Adão e Eva. E aí, pastor? Fala pra gente o que aconteceu. E lembrando que eles foram criados, assim como Lúcifer foi criado perfeito, Sim. Adão e Eva também foram criados perfeitos, né? E o livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do verso 15, Deus ele faz uma recomendação, uma advertência seríssima. Diz assim, olha, do verso 15 até o verso 17 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden com a finalidade de cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Veja a ordem que Deus deu a Adão e Eva. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então havia uma advertência simples até diria. A advertência é, olha, aqui estão todas as árvores frutíferas, vocês poderão comer livremente, mas há uma em especial, que no dia em que comer você vai morrer. Claro não é? Foi claro ou não foi? Foi Não se discute. claro, não se discute. Exatamente. Era ali a palavra expressa de Deus, dizendo que no dia que eles comerem do fruto daquela árvore em específico, que a Bíblia chama de árvore do conhecimento do bem e do mal, Sim. Adão e Eva morreriam. E agora, pastor, um detalhe aqui só que eu gosto de deixar claro é o seguinte: a questão, o mal não estava na fruta. Sim. Né? Algumas pessoas pensam isso, né? A questão, o malefício estava na fruta. Não. O malefício estava na palavra desobediência. Desobedeceu, colhe consequência. O grande problema, pastor, amigo ouvinte, amigo da igreja, você que é evangélico, enfim, você precisa ter na sua mente uma coisa: se você fizer o que é errado, se eu fizer o que é errado, vai ter consequência. Sabe? Algumas pessoas são humildes para aceitar essa consequência, algumas não, se rebelam. Assim como o diabo. Rebela contra Deus, contra a igreja, contra o pastor, contra não sei quem. Entende? Seja pelo menos humilde. Poxa, errou, beleza, todo mundo erra. Seja pelo menos humilde para aceitar que você errou. Eu acho que é simples a coisa. E pastor, e qual foi então a
a consequência da escolha de Adão e Eva? Nós conhecemos a história. O nosso amigo ouvinte conhece também. Muito conhecido. E qual foi a consequência, então, dessa desobediência? Ou melhor, antes até de fazer a consequência, a pergunta, na verdade, é a seguinte, pastor. Contrariando a advertência divina, o que é que a serpente disse à mulher? E aí, na sequência, você fala pra gente a consequência da desobediência. Tá bom? Muito bem. Então, nós estamos aqui estamos na pergunta 6 agora. E já vamos aqui emendar a 7 para a gente avançar. E a gente vai depois com o pastor Maito com a pergunta 8. Mas eu quero ler o texto de Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 5, que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a serpente aqui. Eu não sei, pastor, eu sempre falo até com, brincando, obviamente, com todo respeito à palavra de Deus e os amigos. Quem é que vai para conversar com cobra, pastor? Quem é que vai parar para conversar com cobra? Olha como o diabo ele é terrível e astuto. E diz a Bíblia: Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ela sabia ou não sabia que não podia comer? Sabia. Ela respondeu. Foi claro, aqui está muito claro. Gênesis 3, de 1 a 5, está claríssimo. Ela sabia. Ela mesma disse para o diabo. Né? Ela diz assim: nós não podemos comer. Aí lá vem a cobra de novo, lá vem a serpente. E ela diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Opa! Ih, pastor, aqui a gente precisa parar um pouquinho, rapidinho aqui. Deus falou o quê, pastor? Do dia em que comer, morrereis. Falou isso, pastor? Falou. Tem certeza? Tenho, aqui está. Eu vou ler, deixa eu ler o texto. Lê rapidinho aí então pra gente. Gênesis 2, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha, amigos, o conflito que nós estamos envolvidos aqui. Deus fala: não coma, porque senão você vai morrer. Aí o diabo vem e fala: que pode comer, mas faz, é de boa. Conversa. Isso é conversa de Deus, ele não quer ser feliz, nem quer que você seja feliz. Entende? Olha como é astucioso. Exatamente isso aconteceu com Adão e Eva e acontece com a gente hoje também. O mesmo conflito que eles estavam envolvidos lá no passado, nós também estamos hoje. Cabe agora a mim querer obedecer ou não. E diz mais a Bíblia aqui, em Gênesis 3,15, né? Aqui nós estamos na pergunta agora 7. Que certeza Deus transmitiu a Adão e a Eva quando eles pecaram? E diz aqui, Gênesis 3,15: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, nós vemos aqui agora, pastor Maito, segundo a Bíblia, uma luz no fim do túnel. Sim. Existia uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O homem havia pecado, estava perdido. Mas agora começa a aparecer na luz no fim do túnel. E essa luz, sem dúvidas, fazendo aqui um resumo, é Jesus Cristo, que nos salva com sua graça maravilhosa. Agora, pastor, de que maneira Satanás tenta nos enganar hoje? Pastor, interessante, porque o Gênesis fala da serpente que desceu para enganar. Aliás, estava na terra aqui, né? Para enganar Adão e Eva. Só um detalhe, pastor, Sim. desculpa. Existem alguns, eu estava até vendo um dia desse uma mensagem de uma pessoa aí, dizendo que a serpente, na verdade, ali, ela não existia. Na verdade, era Satanás. Né? E que ele manteve relação sexual com Eva. E dali nasceu essa semente, seria... Já pensou? Eu não sei de onde é que tiro isso. Porque a Bíblia não ensina isso. Não está escrito. Né? Bíblia... Mas isso é falado. Eu estou só citando aqui para que você, amigo ouvinte, vá para a palavra. Não que fulano disse. É até verdade que lá em Apocalipse 12 é dita assim a antiga serpente. Sim. Fazendo uma referência à serpente aqui em Gênesis, né? Antiga serpente. Mas é interessante, pastor, porque a serpente ela continua colocando dúvida na palavra de Deus. Continua, colocou ali com Adão e com Eva e continua até hoje colocando dúvida na palavra de Deus. De tal maneira que nos dias de hoje, quando nós lemos, por exemplo, aqui 2 Coríntios 11, verso 14 e 15, nós temos uma advertência muito séria, mas muito séria. Praticamente a mesma advertência foi feita a Eva e a Adão no passado. Diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e verso 15. E não é de admirar
porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha aí, pastor. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então nós lemos um texto no início, dizendo que Satanás foi expulso para a terra com seus anjos. Sim. E agora, apóstolo Paulo, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, aqui, ao escrever a carta aos Coríntios, no capítulo 11, a segunda carta, capítulo 11, verso 14, verso 15, diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então não vem com chifre, não, pastor? Não vem. Não vem com chifre. Na verdade, o Satanás permanece, assim como lá para Eva, ele fez uma proposta de felicidade. Sim, claro. Se a gente lê Gênesis 3, verso 5, ele diz que no dia em que eles comessem do fruto, que os olhos deles seriam abertos, eles seriam como Deus. Opa, olha aí. Ou seja, imagina se eu apareço para você, e aí com chifre e tudo, digo assim, eu estou aqui para destruir a sua vida. Não, eu vou correr. Claro. Entende? Mas, então, por outro lado, se ele aparece mostrando algo bom, algo para ser feliz, né? Algo assim que diz assim, olha, Deus não quer que você faça isso porque Ele não quer a sua felicidade plena, você pode ser feliz, né? Você vai sentir algo diferente. Vai sentir algo diferente. Então, quer dizer, ele continua usando a mesma estratégia, apresentando as suas armadilhas como algo bom, colocando dúvida na palavra de Deus, colocando dúvida no amor de Deus, no cuidado de Deus por nós. E não somente isso, os seus anjos caídos estão também a este mesmo serviço. Agora, pastor, o Satanás, ele está irado aí com o povo, com algumas pessoas, com alguém. Contra quem aí é toda essa fúria, essa ira de Satanás hoje, nos nossos dias aqui na Terra, pastor? Pastor, esse é um texto muito forte. Eu peço até que o meu amigo ouvinte, nesse momento, aquele que nos acompanha pelo Facebook, eles prestem bastante atenção nesse texto. Esse é um texto que, segundo Apocalipse, capítulo 12, verso 17, fala sobre uma peleja, uma perseguição, e é interessante porque Apocalipse usa a figura de símbolos, né, de uma simbologia, e dragão em Apocalipse é o símbolo de Satanás. Tanto que o próprio texto de Apocalipse 12 revela, diz assim, dragão, o diabo, Satanás. E mulher em Apocalipse é um símbolo de igreja. E quando nós vamos para Apocalipse capítulo 12, verso 17, o texto nos diz assim, ó, irou-se o dragão contra a mulher. Então Satanás está irado contra a mulher, Satanás está irado contra uma igreja. E foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então o dragão está irado, pastor. O dragão está irado exatamente contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém. Essa é a ira de Satanás. Pastor, quando a gente ouve essa palavra Satanás, você sabe que tem pessoas que não gostam nem de falar esse nome. Sim. Né? Porque acham que esse nome traz azar, vai trazer alguma dificuldade, algum problema. E não temos que ficar falando realmente. Não é bom. Vamos falar de Deus. Falar de Deus. Estamos citando por uma questão de estudo aqui. Exatamente. Mas a pergunta é o seguinte, pastor, como nós podemos vencer? Porque ele está irado. A Bíblia diz que está irado contra um povo que guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. Verdade. Eu quero como que podemos vencer, pastor? Quero que você, amigo ouvinte, que você entenda uma coisa. O trabalho do inimigo de Deus é destruir a tua família. O trabalho dele todos os dias é destruir você. Ele quer ver você arruinado. O plano dele é esse. Não adianta você, quem sabe eu estou falando para um homem aqui, né, usando a boa expressão do português, uns homens arrão, sabe, é uma mulher forte, você que vai para a academia toda semana, você que é inteligente, né, que tem aí mestrado, doutorado. Eu quero te dizer hoje que tudo isso é legal, não tem problema, fazer exercício, estar forte, ser inteligente, estudar muito, tudo bem. Mas com essas armas nós não vencemos ao inimigo. Não é assim. Porque a guerra que nós estamos falando aqui, ela é uma guerra espiritual. Então eu vou deixar para você aqui, não o que eu penso, mas o que a Bíblia fala é a maneira que nós podemos vencer essas batalhas. E diz a Bíblia aqui, em Filipenses capítulo 6, verso 10 em diante, assim, mas quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu vou ler até aqui, você pode ler aqui todo o verso depois em casa. Deixa eu te falar uma coisa. A única maneira que nós temos de vencer o mal é com o poder de nosso Deus poderoso em nossa vida. É Ele quem vence, não somos nós. Então, quando você vê alguém que é o pastor bom, eu sou o bom, eu derrubo, levanto, ei, para com isso. Acaba com esse negócio. Não tem bom aqui. Bom só existe um, que é Deus. Ele é quem vence. É o poder de Deus. Não existe pastor no pastor. Não existe poder no pastor Maio, no irmão Daniel, no pastor Aleixo. Nós não existe poder. Nós somos pecadores e só Jesus Cristo com sua graça vai nos salvar. Amém. Não somos superiores a você que está me ouvindo e nem inferiores também. Somos filhos de Deus. Mas com o poder de Deus venceremos essa batalha, porque Jesus está conosco. Agora, não dê asas para Satanás. Não dê corda, não dê ouvidos. O grande problema, pastor Maito, de Eva foi começar a ouvir. E muitas vezes os nossos jovens, eles começam a ouvir. Começa a dar corda, como a gente usa a expressão aqui no norte. Muita corda. Começa, não, vou ouvir aqui uma música, é só um sertanejozinho. Não, é só uma música romântica, olha que legal. É só, daqui a pouco vai um forrozinho, daqui a pouco você já está no forró, já vai não sei para quê. Daqui a pouco seu celular, ao invés de ter música cristã que adora a Deus, está adorando o inimigo de Deus. É o pezinho, sabe? É aquela conversinha com a senhora no trabalho lá, com a mulher do não sei de quem, e você chega e fala, fulana, e começa ali daqui a pouco ter uma intimidade tão grande, né? Tá bonita hoje, e vai, e daqui a pouco, sabe o que acontece? Daqui a pouco a tua família está destruída, teu lar está destruído, e acabou com tudo. Quando não acaba em morte, muitas vezes em traição. Entendem? Eu preciso fazer a minha parte, mas eu só vou vencer com o poder de Deus. Nós não somos bons. Quando Davi achava que era bom, eu sou o rei, eu estou vencendo as batalhas, eu estou vencendo as guerras, e aí ele começou a entrar numa zona de conforto. O grande problema é essa zona de conforto. Quando você deixa de orar, quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de buscar a Deus, começa a entrar em uma zona de conforto. Aí, meu irmão, aparece Betseba e destrói a tua vida. Então, em nome de Jesus, entregue a tua vida ao Senhor Jesus, entregue o teu caminho ao Senhor Jesus, e diga para Ele, Senhor, eu quero me revestir das tuas armaduras. Eu não sou bom, eu sou falho, eu sou pecador. Eu tenho vontade de errar, Senhor, eu tenho vontade de pecar, mas o Senhor me dá força para que a gente possa vencer. E o Senhor vence por nós em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você e que você possa ser mais que vencedor, porque Jesus vai vencer por você e Ele luta por nós. Eu quero nesse momento orar por ti. Vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos ou não, nós vamos falar com Deus. Eu quero fazer uma oração especial por mim e por você também. Nosso Deus, nós entendemos a Tua palavra de maneira muito clara, Senhor, que o mal começou exatamente no céu, Senhor. Um lugar menos improvável, Pai. Que coisa, Senhor Deus. A Bíblia nos revela isso de maneira assim tão aberta. Mas dali, Senhor Deus, o mal não prevaleceu. E por isso ele foi expulso. Nós entendemos com isso que o Senhor ama o pecador, mas o Senhor aborrece, o Senhor odeia o pecado. O Senhor não aceita o pecado, o Senhor não aceita o erro. Tem tanta gente, Deus, que começa a viver tanto em pecado, em vida de prostituição, de adultério, de fornicação, e tantos pecados mais, falar da vida alheia e outros mais, e começa a se acostumar com o pecado, Deus. O grande perigo é exatamente esse, Senhor. Quando nós nos adaptamos, quando nós nos acostumamos com o pecado, aí estamos vivendo um grande risco. Por isso, Deus, nós te pedimos, terminando esse momento da Tua palavra, tenha misericórdia de nós. Nós não vamos vencer sozinhos, Deus. Eu não sou bom para vencer, mas o Senhor é Deus, e o Senhor pode vencer por nós. Por isso, o que nós podemos fazer, nós fazemos. Nós entregamos neste momento a nossa vida ao Senhor, para que todos os dias, em nome de Jesus, possamos vencer o mal. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Amém.